Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar sobre este livro do autor suíço Friedrich Dürrenmatt chamado A Promessa e a Pane. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Este livro chegou ao Brasil no ano passado por meio da tag Experiências Literárias e recentemente foi colocado à disposição do grande público pela editora Estação Liberdade. Trata-se de duas novelas de tom policial escritas pelo autor suíço. As duas se passam ali naquele ambiente suíço, perto dos Alpes. E são diferentes do romance policial ou das histórias policiais comuns, porque apesar de terem uma estrutura de fornecimento de pistas, crime e revelação a respeito da autoria e circunstâncias do crime, você percebe que o objetivo principal das histórias não é a mera revelação. Há um porquê maior depois disso. Em A Promessa, nós temos a história de um romancista policial que pega uma carona com uma espécie de delegado de polícia aposentado. E esse romancista policial, então, é questionado por esse delegado a respeito da regularidade matemática dos romances policiais, da lógica perfeita, do encadeamento entre os fatos até chegar à autoria do crime. E assim, o delegado faz o comentário de que na vida real não é assim. E para exemplificar que não é assim, ele conta uma história que ele passou enquanto profissional. Nessa história, um colega seu, que era muito bom profissional, mas que tinha uma personalidade meio diferente, por isso causava uma certa estranheza, estava prestes a deixar o serviço regular de policial ali na Suíça e partir para uma missão num país estrangeiro, onde ele representaria o governo suíço e organizaria a polícia local. Acho que ele iria para a Jordânia, se não me engano. Se não era a Jordânia, era outro país do Oriente Médio. E ali, prestes a ir para o país, para ter esse desfecho tão bom na carreira, acontece um crime numa cidadezinha próxima a Zurique. E nesse crime, uma menininha bem jovem, acho que de 8 anos, é assassinada brutalmente numa floresta com uma navalha. E ele acaba tendo a missão não só de investigar esse crime a princípio, os primeiros sinais, como também a missão de revelar aos pais dessa menina a sua morte. E essa cena de revelação, a tristeza e desolação dos pais e a súplica desses pais para que ele resolva o crime causa um grande impacto nele, a tal ponto em que ele deixa de ir para a Jordânia e decide se dedicar de corpo e alma à descoberta da autoria daquele crime. A princípio, pensa-se que um certo cidadão, um caixeiro viajante que já tinha uma passagem pela polícia, era o criminoso. Apesar de haver certos indícios nesse sentido, há mais preconceito em relação a esse caixeiro viajante do que indícios propriamente ditos. Mas como não há muita saída para descobrir a autoria do crime, não há mais pistas, não há mais por onde procurar, acaba que esse caixeiro viajante é obrigado a assumir essa culpa. E esse mistério da menina é ainda maior, porque outras duas meninas, há 3 e 5 anos atrás, ou melhor, há 2 e 5 anos atrás, que foram 5 anos, depois mais 3, depois mais 2, foram mortas naquela região, nas proximidades, em circunstâncias semelhantes, o que apontaria para um serial killer. Aí
o livro tem todo esse desdobramento, né, dessa pesquisa incansável que nunca chega a um resultado, até que há uma revelação ao final. E a grande graça dessa revelação é que ela aponta para a ilogicidade da vida real. É a ilogicidade do arbítrio, a ilogicidade do acaso, porque, no final das contas, a autoria do crime seria muito difícil de ser alcançada. E é uma coisa tão louca, mas que ao mesmo tempo é possível, que nenhum romancista policial conseguiria extrair sentido daquilo. E o que eu acho que chama mais atenção para mim aqui é que, para mim, essa história é uma recriação em roupagens contemporâneas da história da Chapeuzinho Vermelho. Isto porque é um detalhe muito sutil, mas todas as meninas foram mortas e estavam usando uma saia vermelha e foram mortas na floresta. E no caso da última menina, o homem que a matou parecia ser um homem muito grande. Havia relatos de que ela já tinha um contato com um homem que era gigante e peludo. E essas meninas, no caso da última, estava com uma cesta de alimentos que ela iria, a mando dos pais, levar para a sua avó. Se isso não é a história da Chapeuzinho e do Lobo Mau, eu não sei o que é. Mas assim, ninguém dá ênfase nisso aqui, é muito sutil, sabe? Mas as pistas estão aqui. Então, para quem tem um olhar um pouquinho mais atento, percebe que a estrutura básica dessa história é a estrutura da Chapeuzinho Vermelho. Já na segunda história, a Pani, nós temos um representante comercial que vive um ótimo momento da sua carreira, viajando ali pelos Alpes suíços a trabalho, até que em um determinado momento o seu carro tem uma pane ali num vilarejo. Ele é obrigado a pernoitar ali e não há hospedagem disponível porque está acontecendo um evento na região. Mas dizem a ele que há um senhor aposentado sempre oferece hospedagem quando não há outra opção e que ele poderia então procurar um repouso ali. Ele chega ali, descobre então esse senhor, que é um juiz aposentado, muito interessante, muito receptivo, e esse senhor então revela a ele, o convida a participar de uma brincadeira que ele e outros colegas vão realizar naquela noite, tal como realizam já há muito tempo em outras noites, que é a brincadeira de um julgamento. É um julgamento simulado daquele que se hospeda na casa, para descobrir se ele cometeu um crime e se merece absolvição ou condenação pela justiça. Isso porque ele é juiz aposentado, os seus amigos são um promotor e um advogado aposentado e também um carrasco aposentado, de modo que eles querem reviver os tempos áureos de tribunal e recriar essa situação ali. E tudo isso é regado a muito vinho e comidas estupendas. Trata-se de um verdadeiro banquete que acontece ao longo da brincadeira, que nos deixa assim saciados só de lermos a respeito. E então esse colega, né, esse hóspede, nem é colega, acabou de conhecer, né, esse homem, ele decide então aceitar o convite. Esse nem era o interesse dele, ele na verdade queria arrumar uma garota ali no vilarejo, apesar de ser casado, ele traía a esposa. Mas, enfim, né, o senhor estava sendo tão receptivo com ele, por que não aceitar o convite? E então ele começa a participar disso, eles tentam descobrir se ele já cometeu algum crime. A princípio ele afirma peremptoriamente que não. Mas assim, eles são muito espertos, eles vão fazendo tantas indagações à pessoa e de tal modo que começam a descobrir pontos podres da vida dela que talvez nem ela tivesse consciência. E ele vai gostando daquilo e vai se envolvendo, vai se envolvendo.
E o engraçado é que a gente não sabe ao longo da história se aquilo vai ser mesmo uma brincadeira apenas ou se há uma finalidade macabra por detrás. Mas o que importa é que ele está muito envolvido, seja uma brincadeira, seja uma coisa diabólica que está acontecendo. E ele se empolga, por mais que aparentemente ele esteja em desvantagem naquele julgamento. E o desfecho, que é óbvio, eu não vou revelar, é muito interessante, porque mostra que aquele homem, ele era um homem meio grosseiro, meio banal, leviano, que não tinha muita imaginação moral, muita autoconsciência, não era muito reflexivo sobre sua própria condição humana. Mas ao ver sua vida enquadrada ali naquele julgamento, acaba meio que se alegrando com a sua vida ter um significado maior, um significado formalizado ali nos termos daquele julgamento. E isso de tal modo que ele acaba tendo um desfecho inesperado. Mas é um desfecho inesperado em que a vida dele parece fazer sentido para ele. Ao passo que, do outro modo, ela era uma vida comum. E ele não se incomodava com ela na época, mas agora, à luz do que ele tem, parece desprezível. É muito interessante este conto / novela A Promessa. É muito mais do que uma história policial. Até porque, na verdade, não há propriamente um crime acontecido ali, né? A investigação de um possível crime na vida desse personagem, na sua vida pretérita, né? Quando ele nem tinha mais contato, quando ele ainda nem tinha contato com o julgador, o promotor, o carrasco e o advogado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se interessem pelo livro, deixem um like se gostaram, deixem aqui nos comentários se já leram ou pretendem ler, o que acharam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam pelo Scoob, pelo Instagram e pelo Facebook, todos os links estarão aqui embaixo, comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal, e nos vemos numa próxima oportunidade, até mais!